Simbora, meu povo! Honoré de Balzac hoje, a grande seteira, esta obra incrível, a grande seteira Honoré de Balzac. Daqui a pouco vou explicar o que é uma seteira a vocês todos. Sejam bem-vindos, IGTV, YouTube, Instagram, vamos embora! Estamos aí. A grande seteira está na tela já, ao vivo. Eu, Marco Enzo, espero vocês sempre, todos os dias. Sempre à noite, meu povo. Me apresento aqui fazem 6 meses, mais ou menos, todos os dias, 1 hora ao vivo por dia. E cada dia trazendo uma história legal, uma história nova. Esta semana, há 2 dias atrás, mais ou menos, terminei um livro, uma história incrível que se passou sobre Dom Juan, do autor francês Molière, e agora entramos em Balzac. Fazem 2 dias, 2 contos de Balzac, amanhã será outro autor. Então, atualmente estou uma semana com um autor, outra semana com outro autor e assim vai. E também faço contos soltos, às vezes diariamente. E assim seguimos esta minha trajetória aqui. Comecei com Charles Bukowski em agosto de 2018 e venho seguindo por um bom tempo já, aí há 6 meses. Dora, seja bem-vinda. Este trabalho incrível, contemplador e alucinante. Vocês que estão em outras plataformas podem também assistir, não tenho nenhuma contradição a isto. Se acheguem, tem vários aplicativos hoje que podemos levar essas histórias ao vivo que eu faço por aqui, então podem compartilhar, podem fazer o que quiser. Boa noite, Dora, um beijo, seja bem-vinda. Seja bem-vinda hoje aí à grande seteira de Balzac. Preste bastante atenção nesta história. Preste bastante atenção. Calor, muito calor. Para quem... Aliás, eu sou uma pessoa que não assisto televisão. Até nem tenho televisão em casa, eu tenho computador só. E filmes eu assisto no projetor, não tenho TV. Assisto Netflix no projetor. E agora essas notícias tristes que tem aí passado na televisão, acredito que a maioria das pessoas que frequentam esta plataforma não gostam também de televisão. Porque a televisão, 95% da televisão em canal aberto é só desgraça. Se você olhar a internet é a capa dos canais de televisão. Os canais de televisão em telejornais só passam desgraças e mais desgraças. Michele Nascimento Ferreira, seja bem-vinda. Um beijo a você. Então, esta plataforma aqui, o Instagram ao vivo, Facebook, Sparkle, e aí vai, eu não entendo muito de aplicativo, mas eu sei que existem vários aplicativos. O IGTV também não tem ao vivo, o YouTube está ao vivo, um monte de aplicativo ao vivo. É uma maneira das pessoas como nós que não gostamos de TV
vermos uma coisa que nos engrandece como pessoa, do que a gente quer ver. Então, eu acredito desta forma que eu faço. Se eu não estou aqui me apresentando, eu estou lendo ou estou vendo filmes, séries do Netflix ou canais como Canal Curta, Canal Brasil, que também só tem programas muito bons, Andrade FM Live e por aí vai. E também por aqui no Instagram tem muita coisa boa também para se ver, além de Marco Enzo Underline. Obrigado aí de vocês estarem aqui comigo sempre, Dora, Michele. Eu estou aqui conversando com a tela e com vocês para deixar que o pessoal que assiste depois no IGTV e em outros canais de YouTube, Facebook eu não posto, mas eu vou falando, mas para eles saberem um pouco do meu pensamento aqui sobre tudo isto que eu faço e que vocês me acompanham. Obrigado pela presença sempre, Dora, Michele, hoje domingo. Michele, você entrou depois. Eu estava falando sobre a televisão aberta, que é um para-raio de desgraça. A imprensa ama noticiar notícias ruins porque a maioria da população gosta disso. Isso já foi feita uma pesquisa para com o povo, para com a população, e as notícias ruins estão em primeiro lugar, como morte, como tragédia. Tayane Schneider, chegou cedo, senta na cadeira hoje. Então, estas plataformas, como o Instagram e estas outras tantas que existem, nós podemos comandar o que passa na nossa tela. Então, o Instagram aqui, o meu perfil, somos um deles que podemos fazer isto. Eu não assisto TV, não tenho TV, eu tenho um projetor só, mais nada, a qual eu linko o computador no projetor e eu assisto, ou eu me assisto, essas apresentações que eu faço, eu me assisto depois para ver o que está acontecendo de bom e de ruim, e também assisto Netflix, séries e filmes. É só isto que eu faço e leio. E acredito que vocês, por estarem aqui comigo todos os dias, deixando de assistir agora, por exemplo, o que está se passando na TV aberta, que deve estar passando o que aconteceu essa semana, que é muito triste. Não temos mais o que fazer. Sol Magalhães. Seja bem-vinda. Nilzinha. Beijo, Nilzinha. Penápolis. Seja bem-vinda, Nilzinha. Então, parabéns a vocês de me acompanharem aqui sempre, de estarem comigo sempre. Hoje tem mais histórias. Hoje tem mais A Grande Seteira de Balzac. Daqui a pouco explico para vocês o que significa este título. Então vamos começar já daqui a um minuto, porque a história de hoje é grande. Sol Magalhães. Me diga, Sol, você já passou por aqui, mas qual a sua cidade, Sol? Me diga. Eu lembro de você, mas não lembro a sua cidade. Fale-me. Lembrando que Balzac parabéns! Rio de Janeiro! Ê! Um beijo ao Rio de Janeiro hoje. Um beijo a vocês aí, aos cariocas. Você é carioca ou fluminense, Sol? Deve ser carioca, né? Se falou Rio de Janeiro, deve ser carioca. Hoje estava vendo uma marca de roupas
Hoje eu estava... Não li, Tayane. Não li, Tayane. Água para elefante, não li. Parabéns, Sol. Já morei aí no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Tenho muitas saudades daí. Um beijo a vocês, cariocas. Um beijo. Sejam bem-vindos aqui ao meu perfil. Hoje lembrei bastante daí porque eu comprava roupa numa loja, comprava camisetas numa loja que tinha entre Ipanema e Arpoador ali. Eu esqueço o nome daquela passagem. Sabe a passagem que tem entre o Arpoador e... que vai sair em Copacabana? Aquela rua ali tinha uma loja lá, que é uma marca carioca. E que agora ela se espalhou por várias lojas. Está em Ipanema, está na Visconde de Pirajá, está em vários lugares dali da Zona Sul. Tenho que ir lá comprar camisetas nesta loja. Manuel, JS Venê, seja bem-vinda. JS Vete, JSN Vete, seja bem-vinda. Manuel, um abraço aí pra Espanha. Então, meu povo, todas as mulheres e todos os homens que me assistem, vou começar daqui a pouco, daqui a um minuto eu começo, e quando eu me apresento, eu cancelo os comentários, que sempre entra um ou outro aí engraçadinho, que fica falando besteira e me tira a concentração no meio da minha apresentação. Então eu corto os comentários. E depois no final eu abro de novo comentários pra gente. Agora lembrei de você, Sol. Você mora em Campo Grande, agora lembrei. Um beijo pra você. Já lembrei. Jaqueline Nascimento. Seja bem-vinda aqui, Jaqueline, seu primeiro dia. Já lembrei, Sol. Um beijo aí pro Rio de Janeiro, Campo Grande, Ipanema, para todos os cariocas. Um abraço aí, Manuel, pra Espanha, a todos vocês, Nilzinha, Dora, um beijo, Jaqueline, Michele, todas vocês, sejam muito bem-vindas aqui sempre. Então vou desativar os comentários e iremos entrar nesta história que é misteriosa. Acompanhe com detalhes, meu povo, com bastante... Sobe o som aí do celular, põe o fone no ouvido, acompanhe bem o raciocínio de Balzac, que eu vou servir só de instrumento para levar até vocês esta história. Então, vamos lá, a grande seteira. Lembrando a vocês, como eu disse ontem, seteira significa aquelas rachaduras que tem nas rochas. Uma seteira se você olha uma rocha que ela é rachada no meio, aquilo chama-se seteira, toda irregular assim essa rachadura. Então, quando se tem isso, agora que a gente tá mais contemporâneo, a grande seteira pode ser uma rachadura numa casa, a parede de uma casa pode existir uma seteira, pode existir uma grande seteira. Tudo bem? Preste atenção porque vai ser igual ao de ontem. Eu vou narrar esta história fazendo o narrador. E dentro desta história tem alguns personagens que o narrador vai narrar e eu vou ser este que vou levar a vocês. Eu vou fazer o narrador, contando a história de alguns personagens. Um beijo a vocês, lembrando que Balzac, Honoré de Balzac, francês, premiadíssimo,
muito estudado até hoje por sua importância toda em todas as obras, século XIX, Honoré de Balzac. Um beijo a vocês, até daqui a pouco a gente conversa. A Grande Seteira. Estavam todos sentados numa mesa e o senhor Rembrandt foi pedido por todos. Tinham várias mulheres, tinham muito mais mulheres, tinham umas 7, 8 mulheres. Eles estavam reunidos e todos pediram, depois de uma das moças contarem uma história. Era uma reunião mais ou menos domingo à tarde, que as pessoas se reúnem para contar histórias. Estavam contando histórias da sua passagem durante a semana. Só que o senhor Rembrandt era muito bom de histórias. Ele tinha várias histórias que segurava o pessoal assim durante um bom tempo, e todo mundo pediu para ele: conte uma história, senhor Rembrandt, conte uma história, conte uma história. E aí foi tanto pedido que ele não teve como não se envolver, ficou emocionado e falou: tudo bem, vou contar essa história a vocês. Então aqui começo a contar a história do senhor Rembrandt, que estava sentado nesta mesa durante um encontro com seus amigos, familiares. E a maioria que estava reunido eram mulheres. Senhor Rembrandt e suas amigas, tinha uns 2, 3 homens e umas 7 mulheres. Então o senhor Rembrandt começou a contar a sua história, tão pedido pelas pessoas. Eu lembro aqui, vou contar a vocês, que eu tive uma passagem assim bem interessante quando eu quando eu era ajudante de médico e eu tive que ajudar, a pedido do meu tio, eu tive que comparecer, ficar muito tempo em Verdôme, essa cidade no interior da França. Era em Verdôme, era uma cidade bem pequena, mas eu fui por lá e eu tenho essa história muito assim viva comigo e quero que vocês entendam direitinho o que foi, e é bem assim interessante. Tem um mistério que vocês vão descobrir junto comigo nessa história. Então, eu fui, a pedido do meu tio, acompanhar era um amigo do meu tio que estava lá, que estava passando muito mal, e eu fui, como tinha feito parte do hospital aqui em Paris, eu fui até lá a pedido do meu tio, que sempre muito legal comigo, eu fui até lá. E nas minhas horas vagas, eu dava passeio pela cidade de Verdôme, e eu descobri, todo dia durante o meu passeio, eu era encantado com uma casa que ela era sozinha, assim, no meio, parecia abandonada. E ela ela era na beira de um rio, e ela tinha um gramado na frente, e ela tinha 2 andares, a casa alta. E tinha as paredes um pouco assim, cheio de trepadeira, parecia que a casa estava abandonada, o mato todo grande, e as cercas já eram de mato também, as cercas não tinha, era cheio de espinho, parecia que estava abandonada a casa. Mas a casa era muito interessante, assim, parecia casa de filme, era cinema francês ali. E eu um dia entrei naquela casa, eu não aguentei, eu entrei, eu pulei a cerca. Era muito fácil, tinha na beira do rio, tinha até uma passagem livre, mas eu ia pela rua mesmo. E entrei, não tinha ninguém, estava abandonada a casa. Eu não entrei, só ficava lá fora, só no quintal. E eu olhava, tinha a porta, tinha umas rachaduras, que alguma coisa tinha ali tinha acontecido naquela casa, porque era muito impressionante aquela casa estar abandonada daquela forma. E eu, como vocês sabem, eu amo escrever, amo
contar histórias como estou fazendo aqui agora, comecei a escrever ali um romance. Aquela casa me inspirava assim de monte, o rio passando no fundo dela, eu sentado, tinha um gramadinho, tanto que eu ia lá, tinha até uma trilha, de tanto que eu passava, todo dia à tarde eu ia lá. E ficava lá durante a minha folga toda, 1 hora, 2, 3 horas. Ficava por lá. E era assim, muito bem recebido na casa, porque ninguém passava lá, ninguém me enchia o saco, não tinha bicho, só tinha os bichos naturais da natureza ali. Não tinha mais nada, passarinho, isso aí tudo, mas cachorros, não tinha nada. Eu ficava ali, o silêncio da natureza. E Verdome, uma cidadezinha pequena, então tranquilamente escrevi. Cheguei na metade do meu romance, estava tudo muito maravilhoso e todo dia eu frequentava lá, sem problema nenhum. Tava formidável para mim. Eu pensei, que incrível isso aqui que eu arrumei para minha vida. Vim aqui fazer um serviço e estou escrevendo meu romance, que é um hobby meu que eu amo fazer, que está ficando cada dia mais bonito, está ficando cada dia mais gostoso de escrever. E eu estava hospedado numa hospedaria que parecia um albergue, que era de uma moça, uma senhora, não muito senhora, mas devia ter uns 50 anos, mais ou menos. E aí a gente se dava bem, até que um dia, ela se chamava Rosália, nessas minhas idas e vindas lá para casa que eu amava escrever os meus poemas, estava escrevendo já o romance, ela disse para mim, o senhor Rednaud está aqui, quer falar com o senhor. Eu disse, mas eu não conheço nenhum senhor Rednaud. Mas ele está subindo, ele quer falar com o senhor. Tudo bem, mas não conheço. E aí eu olhei, subiu a escada um rapaz alto, todo de preto, chapéu, todo bem vestido, alto, veio até o quarto que eu estava, entrou e disse para mim, eu sou o tabelião aqui da cidade de Verdome, eu sou dono do tabelionato. Eu disse, não, mas eu não estou afim, não estou querendo fazer testamento, deixar as minhas heranças para alguém. Ele disse, não, mas não é esta a minha missão aqui. Posso me sentar? Claro, pode sentar. E aí sentou lá o rapaz, senhor Rednaud, falou, senhor, eu venho aqui, se apresente, senhor. Como eu lhe disse, eu sou do tabelião aqui da cidade e eu vim aqui, um momento, por favor. E ele, sempre assim, um pouco atrapalhado, sentava de lado, sentava de frente, toda hora pedia um momentinho para mim. E eu estou aguardando ele. E ele falava. Falei, se explique, senhor, eu não tenho muito tempo para ficar aqui sentado com o senhor. Pode ser direto. É o seguinte, senhor, eu vou contar a minha história desde o princípio. É o seguinte, eu vim de Paris, eu sou dono do tabelião aqui da cidade de Verdome, mas eu fui agraciado. Você sabe que os tabeliães vão se passando de família para se conseguir. É muito difícil conseguir ser tabelião numa cidade. E o título de tabelião vai se passando para a família. Não se consegue comprar um título de tabelião. Então eu recebi isso de uma tia minha e eu tive que vir para cá agraciado e fui contemplado com uma prima que minha tia pediu para mim casar com ela. Mas o senhor não precisa me contar isso. Eu estou aqui, o senhor está me contando isso por quê? Eu vou chegar lá, o senhor me escute um minutinho só. Estou lhe contando o porquê disto. Eu sou dono do tabelião, por isto eu vim até aqui. Por causa da grande seteira. A grande seteira é
a casa que o Senhor frequenta diariamente. Aquela casa tem o nome de A Grande Seteira. Eu venho lhe pedir encarecidamente, não é por nenhuma maldade, nenhum tipo de nada, para o Senhor não frequentar aquela casa mais, porque lá é uma propriedade privada, lá não é público, lá é privado. E eu vou lhe explicar o porquê estou lhe falando isso. Porque estou lhe pedindo pelo seguinte: a dona daquela casa já não é viva mais, e ela me deixou como seu responsável, ela me deixou como responsável da sua herança, aquela casa. Eu não sou o dono dela, mas eu sou o responsável daquela casa. E ela pediu no seu testamento de morte, que eu fui convidado por ela mesma. Eu tive que ir até a casa dela. Ela chama-se Condessa de Merret. Ela morava num castelo em Merret, que se chamava Merret. Condessa de Merret. Então, ela me propôs, no leito de morte, já estava morrendo, ela deixou um testamento dizendo que era para eu ficar responsável daquele lugar. E que por 50 anos, após o óbito dela, a morte dela, aquela casa não seja habitada por ninguém. Aquela casa, por isso você entra lá, você vê que ela está abandonada. Só que ela está sobre os meus cuidados e a pedido da proprietária, a Condessa de Merret. Ela me pediu para ninguém habitar aquela casa durante 50 anos depois da morte dela. E que depois disso, a casa dela seja destinada aos seus herdeiros. E se não tiver herdeiros, que a casa vá para alguma instituição de caridade. É isto, e que não é para ficar nem para mim, para nenhum tabelião. É para ir, se não tiver herdeiros, para uma instituição de caridade. É isto que eu vim aqui lhe pedir, por isso que eu expliquei toda a história de que eu sou tabelião e que é por isto. Aquela casa, a pedido da proprietária, que já não é viva mais, está sob os meus cuidados. Então estou pedindo ao Senhor, encarecidamente, para não frequentar mais aquela casa, que se chama A Grande Seteira. A Grande Seteira por quê, Senhor? Porque o Senhor já viu lá a porta de entrada da casa principal, que é de um tronco de madeira e que tem uma rachadura no meio? Então aquilo lá foi apelidado de A Grande Seteira, já tem muito tempo já. A Grande Seteira. Entendi, meu senhor, mas tudo bem, o senhor pode ficar tranquilo que eu não irei mais lá. Mas eu gostaria de saber mais detalhes deste assunto da Condessa de Merret. Por que ela diz isso? Aquela casa é tão bela, tão formosa. Por que é isso? Meu senhor, eu não sei entrar em detalhes, mas eu sei que é isto. Ela escreveu no testamento só isso. Quando eu cheguei até a casa dela, o castelo que ela morava, que é lá em Merret, Castelo de Merret, ela estava já assim morrendo. E esta senhora que hoje está aqui neste albergue, que trabalha aqui, era a secretária dela lá. Essa senhora isto faz algum tempo, esta senhora era funcionária dela, da Condessa de Merret. A senhora Rosália trabalhava na casa no castelo. Ah, entendi. Mas então o senhor quer que eu não vá mais lá e é isto. Eu concordo com o senhor, se ela pediu, vamos respeitá-la. Eu não sabia, realmente eu não sabia, nem se era privada, nem se era pública, mas que era uma bela casa e como eu gosto de escrever, eu frequentava lá diariamente para escrever meus textos. Inclusive estou terminando um romance já que escrevi lá, mas tudo bem, pode ficar tranquilo que eu não vou mais frequentar lá. Mas o senhor me deixou com uma pulga atrás. Ela era casada, essa moça? A senhora Condessa de Merret? Sim, era casada com o Conde de Merret. Um rapaz também muito bom, aqui da cidade, uma pessoa sensacional, muito boa.
e ele morreu antes dela. Ele morreu 2 meses antes dela, o Conde de Merret. Morreu, eles não viviam juntos mais, ele morreu em outro lugar, em outra cidade até. Eu só sei disso, eu sei que a Condessa de Merret me deixou esse testamento e eu peço para o Senhor. Tudo bem. E aí ele foi-se embora, no meio da escada ele parou e olhou e falou assim para mim: durante 50 anos ninguém vai poder habitar lá, né? E aí ele olhou para mim, ó, tem gente que não vai ter tempo nunca e vai morrer antes desses 50 anos. Tem um pessoal que tem 5 anos deve estar gostando dessa história, que só daqui 50 anos, na verdade 45 anos, que já fazem 5, alguém vai poder habitar lá. E aí ele foi embora, com essa estranha indagação comigo. Na hora que ele foi embora, passou uns 5 minutos, subiu a Rosália, que é a moça que trabalha no albergue, que eu estava hospedado. Subiu até o meu quarto e falou comigo: Senhor, o senhor Renaud conversou com o senhor sobre a Grande Seteira, a casa Grande Seteira? Sim, ele veio falar comigo sobre isso, mas como é que você sabe? Eu imaginei, quando ele apontou aqui na porta, já imaginei que ele veio falar com o senhor. Mas você sabe de alguma coisa, Rosália? Entre. Sente, sair no mesmo lugar que ele sentou, pode conversar comigo. Olha, eu sei muito pouco, mas não sei se você sabe muito pouco. Você trabalhava na casa da Condessa de Merret? Ele me disse. Sim, eu trabalhava, A respeito dela eu sei bastante, mas ela é uma moça que passou por várias dificuldades na vida, mas ela pediu para ele realmente, tá no testamento lá, que ninguém pode habitar a casa. Sim, mas conte a história dela, o porquê que aconteceu isso, o que tem nessa casa, qual que é o que é, e o marido dela, o Conde de Merret, o porquê disso. Eu acho que aquela casa é um mistério e ela é ao mesmo tempo impressionante. O que tem lá de diferente, Rosália? Conte-me. Olha, senhor, eu não posso. Eu sei que o senhor está hospedado aqui no albergue e uma pessoa muito simpática e paga tudo direitinho, está trabalhando lá na casa do outro senhor importante aqui da cidade, mas eu não posso ficar falando muita coisa, porque... E também nem sei muita coisa. Rosália, parece que você sabe, você trabalhou com a Condessa. Por que esse tabelião aí, esse rapaz, o senhor Renaud, veio até mim aqui fazer isso? Não entendi até agora. Conte-me. E aí eu fiquei ali com ela um tempo, tentando tirar, até que ela começou a falar algumas coisas sobre a Condessa de Merret e o Conde de Merret. Olha, senhor, eu vou lhe falar mais ou menos um pouco do que eu sei. Que foi o seguinte: o imperador francês que assumiu aqui na época, ele mandou para cá uns espanhóis. E sempre veio para cá um bando de espanhol. E tinha um espanhol, um rapaz que tinha os cabelos bem pretos, assim. O rapaz era alto, muito alto, bem postado fisicamente. Ele não falava muito, ele morava numa rua próximo lá à Grande Seteira, a casa da Grande Seteira. E ele sempre muito calado, eu sempre o via. E ele ia almoçar num lugar muito próximo, em cidade pequena você já viu, né? Comunidade, todo mundo sabe o que todo mundo faz. E sempre ele tinha um nome, Bagos de Meredia, acho que é Bagos Meredia. É alguma coisa que terminava em os, mas era Meredia. Bagos Meredia, acredito que era isso. E ele era todo dessa forma, era uma pessoa muito calada e veio para cá, se habitou aqui por um tempo. E sempre muito, assim,
silencioso, sempre muito misterioso, esse espanhol. E os espanhóis são assim, eles gostam de montanhas, sempre tem muita montanha lá na Espanha. Então ele era sempre assim calado. E aí ele ficou aqui hospedado nesse albergue, depois que ele estava lá nessa casa, ele saiu de lá e veio ficar hospedado por aqui. E aí ele foi encontrado por um dos funcionários aqui do albergue, um dia, nadando no rio que corta lá a Grande Seteira, passa um rio lá atrás. E ele foi encontrado nadando esse rio pelado. Foi encontrado pelado, uma pessoa daqui viu e confidenciou para nós todos que o espanhol estava nadando pelado no rio, que passava atrás da Grande Seteira. E nós estávamos se refrescando, tudo. Ele não falava com ninguém, não falava muito comigo, não falava muito, só cumprimentava assim, e ia embora. E aí a gente começou a observar que ele chegava muito tarde aqui na pensão, no albergue. Ele chegava depois da meia-noite, 1h da manhã. Chegava muito tarde. E um dia ele sumiu, desapareceu, não apareceu mais. A gente ficou preocupado. E aí invadimos o quarto dele. Ele andava sempre, nunca mais esqueço, com um crucifixo de prata, muito grande, que dava para ver. Ele sempre estava com camisas floridas, ele andava muito de branco, bermuda branca, calça branca, sempre camisas floridas, mas sempre voltado para o branco, e essa cruz no peito, de prata, muito grande. A gente entrou, o meu marido, na época, entrou lá no quarto que ele dormia, só tinha lá a gente procurou se tinha alguma coisa, tinha uma carta escrito cheio de moedas espanholas, que dava mais ou menos 10.000 libras. Ele pediu para que, se ele sumisse, era para fazer muito bom uso do dinheiro dele, que era para fazer muitas orações para ele e que era para ajudar no enterro dele, para ser uma coisa bem feita para ele. E escreveu na carta isto. E eu me estranhei muito que meu marido foi à procura dele no rio que ele sempre nadava. E não encontraram nada. Não encontraram nada, encontraram uma roupa lá que talvez seria dele, acho que era dele porque era branca. Encontraram uma roupa. O subprefeito aqui da cidade pôs a polícia atrás, bombeiros, e ninguém achou. Ninguém achou o espanhol. Então ficou aquela lembrança, sumiu. Demos ele como perdido, e aí, como a gente achou esta carta no quarto dele, demos como morreu o espanhol. Foi muito estranha essa morte deste rapaz. Então eu venho aqui, mas, senhora Rosália, o que esse espanhol tem a ver com a casa da Grande Seteira? O que é isso? Então eu vou chegar lá. Mas eu já estou falando coisa demais, acho que melhor eu parar. Não, senhora Rosália, pode continuar, que isso vai me dar um bom romance. Já estou todo apreensivo aqui de como será o final dessa história. Pode continuar, eu estou assim, até porque eu frequento a Grande Seteira todos os dias, então eu faço parte um pouco daquilo ali. Já tenho que 1 mês e meio que eu estou aqui, 2 meses. Conte-me. E aí ela continuou, a Rosália, falando sobre o espanhol, mas que deram o espanhol como morto. E voltou agora, a Rosália começou a falar da senhora Condessa de Marré, que era do castelo, que ela morava lá na Grande Seteira, nesta casa, na Grande Seteira, com o seu marido, o Conde de Marré. E aí, o Conde de Marré, ele, um belo dia,
eles estavam assim, eles não dormiam mais no mesmo quarto, os dois, a Condessa de Marré e ele, o Conde de Marré. Eles não dormiam mais no mesmo quarto. Ela, a Condessa, dormia num gabinete embaixo do quarto dela. Ela tinha o quarto e ela fez a casa tinha 2 andares. E embaixo do quarto ela fez um gabinete, que era o escritório dela. Então ela começou a dormir lá nesse quarto que dava para o gabinete. E ele foi morar num outro quarto no andar de baixo da casa, o Conde. E nesse belo dia, Rosália estava lá, ela estava me contando, Rosália estava lá, ela trabalhava na casa da Condessa, era assistente secretária dela, faz de tudo para a Condessa. Então, o Conde, como não dormia no quarto dela, ele saiu, era um dia assim, que os amigos dele iam jogar bilhar. E aí ele foi jantar com a Condessa, eles sempre jantavam, eram muito amigos. Ele foi jantar com a Condessa e viu que ela estava toda emperequetada no jantar. E ela ultimamente estava se embelezando demais. Uma senhora já, com seus... Não era tão senhora, mas... Ela era casada com ele, que ela se embelezava para ir dormir. E ele, assim, pô, bonito da parte dela, tá se embelezando para jantar comigo. Tudo bem. E aí ele jantou, mas ficou meio desconfiado, uma pulguinha atrás da orelha. E foi lá jogar o seu bilhar com os seus amigos. Jogou lá o bilhar, teve notícias, um monte de notícias do jornal, que estava tendo guerra. Passou-se, voltou para casa. Ele estava ainda com uma pulga atrás da orelha quanto a sua mulher. E aí ele chegou em casa, devagarinho, estava escutando uns barulhos no gabinete. O gabinete estava com barulho. E ele foi devagarinho na porta, onde era o quarto da Condessa, e abriu devagarinho o quarto. E ela estava em pé, não estava deitada. Da mesma forma que ele foi jantar, ela estava em pé, assim, parada, e virou para... Ele viu ele pelo espelho e falou assim: você está chegando tarde em casa. A Condessa falou para o Conde. E aí ele fechou a porta, entrou no quarto, calado, sem falar nada. E a Rosália entrou logo depois. E ele ficava andando de um lado para o outro do quarto, de braço cruzado, sem falar nada. A Condessa pegou e virou para ele e falou: aconteceu alguma coisa de muito ruim com você ou você está preocupado com alguém? O que foi? E ele disse: não houve nada. Ficou calado, andando de um lado para o outro do quarto. A Condessa sentou, a Rosália tirou os saltos dela, tirou o casaco, foi tirando a roupa dela para ela se deitar, para ela ir se dormir, para ela dormir. O Conde foi para o quarto, tinha o quarto para o gabinete tinha uma porta. O Conde foi até a porta do gabinete e ela falou assim para ele: não abre essa porta do gabinete de jeito nenhum. E ele falou assim para ela: tem alguém aqui dentro? Ela disse para ele: se você abrir a porta e não tiver ninguém, nós dois nunca mais vamos ver na nossa vida. Este casamento está terminado. Aí ele parou e falou para ela: não, se você disse, tá falado. Não vou desconfiar de você, que é uma esposa maravilhosa, uma pessoa religiosa. Não vou desconfiar em você nesta ocasião, neste sentido, em toda a sua trajetória. Nós somos um casal muito feliz. Você não poderia estar agindo de outra forma, mas ficou com aquilo ali na cabeça. E ele viu uma cruz de prata na cabeceira da cama dela.
E aí ele pegou na cruz de prata e falou para ela assim: você jura pelo Senhor que está no céu e por esta cruz que está na minha mão, que não tem ninguém aí dentro? Ela ajoelhou e disse: eu juro pela cruz que está no céu. E ele perguntou para ela: de onde veio essa cruz? Aí ela pensou muito rápido na hora e falou para ele: veio do ourives que nós temos aqui na cidade, senhor Bergamin, veio dele. Eu fui até lá, como sempre vou, comprar joias. Ele tinha esta joia muito bonita e eu comprei dele. Entendi. Então eu vou ficar sobre os poderes que você me jurou, conde falando. Vou ficar sobre os poderes desta cruz. Já que você me jurou, eu fico sobre os poderes dela. Tudo bem, pode ficar, disse a condessa. E ela então foi se arrumando para deitar e o conde pegou e chamou a Rosália, que tinha saído do quarto. Rosália, por favor. Falou baixo para Rosália. Lembre do Garenflot, chame o Garenflot, o pedreiro, vá até a casa dele agora. E chame ele para vir aqui e fechar este gabinete com tijolo. Chame ele a esta hora. Eu quero que ele venha aqui agora, porque amanhã será tarde. Eu quero que ele suba, feche, acabe com este gabinete, que já não está prestando para mais nada. E aqui atrás está cheio de gesso na garagem, que a gente arrumou a sala. Ele pode arredondar com gesso, pode fazer um molde de gesso. Ninguém vai ver que tem uma parede fechada aqui no gabinete. E a condessa falou que não tem problema nenhum, então vá lá até o Garenflot, chame ele para nós fecharmos o gabinete, por favor. E fale para ele para ser agora, Rosália, por favor, não importa a hora, tem que ser agora. E outra coisa, Rosália, o Garenflot falou que quer casar com você. Ele quer casar com você e você está solteira. E eu faço muito jus a este casamento. E após este trabalho seu, você está indo lá, e dele, vocês vão ser muito bem presenteados com o que eu vou mostrar a vocês. A Rosália foi até a casa do pedreiro, o Garenflot. E a condessa estava ali demonstrando tranquilidade, mas estava um pouco apavorada. E o conde saiu para a sala, a porta ficou aberta e ficou de olho em tudo que se passava. Chegou o senhor pedreiro, o Garenflot, e a senhora, a Rosália, a funcionária. Eles chegaram, o conde chegou para o Garenflot e falou: Garenflot, é o seguinte, você sobe, está cheio de tijolo e o gesso lá na garagem, você fecha esta parede, fecha ela vai ficar, ninguém vai perceber que aí dentro tem um gabinete. A porta de madeira você pode deixar lá, você nem precisa abrir a porta, fecha ela por fora, depois passa gesso para ninguém desconfiar que aí é um gabinete, não vai ter problema algum. E é o seguinte, após o fechamento desta porta, eu vou lhe dar uma renda de 10.000 libras por mês e você vai morar numa cidade na Itália, acompanhada pela Rosália. Rosália, eu vou lhe dar 20.000 libras por mês para acompanhar o senhor Garenflot nesta trajetória. Vocês ficam por lá quanto tempo vocês quiserem, vocês ficam por lá o tempo que for necessário a vocês, se quiçá a vida toda de vocês. Eu lhes dou uma renda. Para você, Garenflot, 10.000 libras ao mês. Para você, Rosália, 20.000 libras por mês. É este o meu presente a vocês, para fechar esta porta de tijolo e depois passar o gesso em cima. Assim que vocês fecharem, eu faço isso. E vocês casam. Vocês podem se casar lá pela Itália. O Garenflot falou para mim que queria casar com a Rosália, então podem se casar. E na noite de núpcias, Rosália, eu já faço o primeiro depósito para vocês dois. Vocês vão se casar, então, na primeira noite de núpcias, vocês casados, eu faço o depósito para vocês dois. 10.000 libras e 20.000 libras.
Eu vou ter que terminar aqui porque vai longe. Um beijo a vocês. Ah! Vão ter que aguardar! Eu pensei que iria dar hoje. Não deu. Essa história vai longe. Quem ficou aí? Deixa eu ver. Nilzinha, Dora, Manuel, Michele. Susto do quê, Dora? Foram pegos pela história, pelo conto da grande seteira. O que será que vai acontecer ali? O que será que vai acontecer lá? É, Dora, aguarde amanhã. Eu achei que iria dar, mas não vai dar pra... Podia até dar pra acabar hoje, mas ia acabar com... ia passar um pouco de 1 hora. É isso aí, Manuel. É porque essa história é cheia de detalhes. Então eu vou contar o final amanhã. Beleza? Acredito que vocês estão aí querendo saber o que vai haver neste gabinete. O porquê da grande seteira, o porquê da Condessa de Marré, o que aconteceu ali, o que tinha lá neste gabinete. É o que tinha lá, meu povo, dentro do... Quem estava dentro do gabinete? Balzac é demais. É isso aí, Dora. Foi pega pela história de Balzac. Tá pensativa aí, Michele? O que acontecerá dentro ali da... O pedreiro vai fazer... O pedreiro vai subir a parede. A Rosália vai ficar do lado de quem? Que vai acontecer lá, meu povo? O que será do conde de Marré, da condessa de Marré? O que será da grande seteira, esta casa onde tem este gabinete e que foi abandonada pela condessa de Marré no final da sua vida? Aguardemos o capítulo de amanhã. Vamos ficar com este pensamento de quando... tinha um espanhol lá. Tinha um espanhol, Manuel. Era o Bagos de Moradia. Bagos Moradia. Vamos ficar com esse pensamento o que aconteceu lá na grande seteira, nesta casa.
E o que foi e que o espanhol tem a ver com isto? O que o espanhol tem a ver com isto? O que foi que aconteceu nesta história que este francês chamado Gremon, o rapaz estava contando as histórias, o francês que estava contando. Lembrem-se, pessoal, que essa história foi contada por um francês na mesa do encontro com ele e as amigas dele à tarde. Toda essa história que eu estou vivenciando e passando para vocês saiu da boca de um francês que contou essa história para as amigas dele, para os amigos dele num domingo à tarde. E que tinham lá 7, 8 mulheres e uns 2 caras. Então vocês têm que se colocar assim, a gente está reunido, eu estou contando para vocês a história, e aí eu parei a história no meio e falei, ó, só amanhã eu volto a contar. E aí vocês ficaram alucinados porque eu parei a história no meio. Ficaram falando, não, continua. Não, eu parei. Parei faltando aí uns 15 minutos para acabar, 20 minutos. Aguardamos amanhã, Gigi Cardoso. Alguma pergunta aí a fazer, alguma colocação, façam. Digam o que quiserem. Vamos lá. Estão curiosos para saber o que vai acontecer aí? Amanhã acabamos a grande seteira de Balzac. Vendôme, é isso aí, Manuel, Vendôme, na França, é isso aí. Vendôme, conhece lá Vendôme? Beijo, Dora. Oficial Lamares, OFS Lamares, seja bem-vindo. É isso aí, Manuel, na França, em Vendôme. Passa um rio lá, próximo, atrás da casa, a grande seteira, passa um rio lá. Que o espanhol tinha mania de nadar. Vendôme, França. Até amanhã, Dora. Sejam bem-vindos amanhã aqui. Acabamos a grande seteira de Balzac, este conto que ficou aí com este finalzinho. Estamos curiosos a saber o que vai acontecer com a grande seteira. A Condessa de Merret, o Conde de Merret, o Pedreiro, a Rosália, o que aconteceu com o espanhol, o que o tabelião, qual foi o tabelião estava falando a verdade, não estava, o que aconteceu com todos nesta história que este francês contou para as pessoas que estavam lhe ouvindo num domingo à tarde na França, em Paris. Então, pessoal, amanhã espero vocês novamente às 10 horas. Um beijo, até amanhã. Instagram vai nos desligar, até amanhã. Espero vocês aqui ao vivo de novo, sempre forte pra cima. Vamos nós, sempre boas histórias, arte, cultura. Um beijo, até amanhã, uma excelente noite a vocês. Vão em paz. Durmam bem, uma grande noite. Sejam bem-vindos sempre. Alegria, alegria.
Tchau, até amanhã.